Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 27. É o texto da ceia. Eu quero trabalhar aqui, falar um pouco sobre honra, aproveitando que estamos no mês da honra, o mês de setembro é o mês da honra, na ICM. Todas as mensagens são intencionais a respeito de honra. As lições das nossas células, nós chamamos de PCs, PC, Projeto Comunhão, também fala sobre honra. Esse mês todo, o linguajar profético é sobre honra. Por que isso, bispo? Para que a igreja se conscientize desta verdade. Nós vivemos num mundo, num país, onde a desonra é celebrada. E nós aprendemos pela Bíblia que a honra é o funil onde Deus derrama todas as suas bênçãos. Se você quer viver uma vida plena, abençoada, cheia do favor de Deus, pratique honra na sua vida. Honre a Deus, honre a sua casa, honre a sua família, honre as autoridades constituídas, amém? Honre. Pessoas honrosas são abençoadas por Deus. Pessoas desonrosas, elas vivem debaixo de céu fechado, elas amargam, elas não conseguem romper na sua vida, amém? A honra é a semente do milagre. A desonra é a semente do fracasso, é a semente da destruição. Então, cotovelo vizinho, diga: honra é a chave da sua vitória. E esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, aqui está a chave, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Uma linguagem metáfora para aqueles que já morreram. Irmãos, a ceia é um momento de honra. Se você ler esse texto aqui, esse capítulo de 1 Coríntios 11, a partir do verso 17, você vai perceber Paulo censurando a igreja de Corinto, dizendo que eles não ceavam. Havia divisões, dissensões, havia muita desonra no meio deles. E todo ambiente onde há desonra, Deus não habita. Deus, ele não vai participar de um ambiente hostil, de um ambiente onde a desonra é praticada. O pecado da igreja de Corinto era exatamente a falta de discernimento do corpo de Cristo. Por esta razão, qual é a razão? Não discernir o corpo. É que eles estavam deixando de se beneficiar daquilo que a ceia promove na vida do cristão, que é cura, renovação, enchimento do Espírito, amém? Que você renova a sua fé. Havia em Corinto muita glutonaria, acepção de pessoas. A ceia era conhecida como a festa ágape, a festa do amor, onde as pessoas iam, os menos favorecidos iam para comer, os ricos iam para esbanjar. E não havia propósito de lembrar do Senhor, porque honra é isso, é lembrar. Quem aqui já foi honrado no seu aniversário? Quem aqui já foi desonrado no seu aniversário? Alguém esqueceu do seu aniversário? Se o bispo esqueceu do seu aniversário, me perdoa, em nome de Jesus. Às vezes o Facebook me lembra. Eu preciso de assessoria, irmão. Preciso de secretaria, preciso de assessoria. Que às vezes Marcia fez aniversário, alguém colocou lá no grupo só à tarde. Falei, poxa, se fosse mais cedo eu mandava o Pix da honra. Mas honrar é lembrar. E quando você não é lembrado? Qual é o propósito da ceia? Você celebrar os fundamentos da sua salvação. Você está junto no corpo de Cristo. Fazer isto em memória de mim. Fazer o quê? Isso. Lembrar de mim. Participar do corpo, do sangue de Cristo. Jesus, ele tomou o cálice, tomou o pão,
partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Como? Pegou o cálice, o vinho, e falou: bebam, este é o meu sangue que é derramado por vós. Fazer isto em memória de mim. Diga aí, memória de mim. Não é em memória dos seus pecados, porque às vezes a gente vem para a ceia e a gente é ensinado a lembrar dos nossos próprios pecados em vez de lembrar do Senhor. E a gente só lembra dos nossos erros e se enche de culpa, de condenação, de sentimento de inferioridade, dizendo: eu não sou digno. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa palavra, indignamente. E a gente não participa por causa da culpa e fica sempre lembrando dos nossos pecados. A gente desenvolve pelo legalismo uma consciência de condenação e não uma consciência de perdão. Você está aí, irmão? Me ajude a pregar. Fala para o vizinho: livre-se da consciência da culpa e se aproprie da consciência do perdão. Você está perdoado. Amém? Você é perdoado. Talvez a sua condição seja desfavorável. Eu não estou em condições de ceiar. Eu não estou em condições de participar. Isso é uma heresia, irmão. Não tem nada a ver com as escrituras, esse tipo de pensamento. A sua condição não anula a sua posição. Então, ceiar é se posicionar, apesar das suas fraquezas, apesar dos seus deslizes na vida. Você precisa participar da ceia, porque isso aqui não tem nada a ver com o seu pecado. Se você disser: eu preciso não pecar para ceiar, você está se enchendo de justiça própria. A ceia não é distribuída por mérito humano. Você pode, você não pode. Mas a Bíblia diz indignamente: aquele que comer indignamente. Indignamente não tem a ver com a pessoa, com o sujeito. É um advérbio de ação. É o modo que se faz, a maneira que se está fazendo. E eles ceiavam sem propósito, Imagina você no teu aniversário, todo mundo chega lá, comer e beber, e ninguém te celebrar, ninguém te presentear, ou ninguém te parabenizar. Todo mundo comeu e bebeu, e ninguém sabia que era o teu aniversário. Isso é desonra. Era exatamente isso que acontecia em Corinto. Não havia o entendimento. Qual era o erro da igreja de Corinto? Não discernir o corpo. A palavra discernimento no grego é diacrino, que significa perfeito juízo, saber o que está fazendo. Não havia discernimento, não havia o perfeito juízo. Eles não sabiam o que estavam fazendo, por isso eles não conseguiam usufruir daquilo que a ceia libera para nós, que é cura, que é presença, é celebrar a nossa redenção, a nossa vitória, a nossa salvação. Amém, gente? Então você não pode achar que isso aqui é meritocracia. Não, essa semana eu não pequei, essa semana eu jejuei, eu orei tanto, eu posso ceiar. Não tem nada a ver contigo. Não tem a ver com a sua bondade, tem a ver com a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Amém? E quando você vem fraco, quando você vem: Senhor, eu preciso de transformação pessoal, eu preciso ser liberto desse vício, eu preciso ser liberto dessa situação. E quando você se aproxima da mesa pela fé, eu disse pela fé, aí o negócio começa a mudar na sua vida. Aí o negócio muda, porque nós aprendemos no antigo pacto que você tinha que estar certinho para ceiar. E se você deslizasse na semana da ceia, você tinha que voltar para o final da fila, porque Deus não ia te receber, Deus não ia te aceitar. A religião ensina exatamente isso. Se você pecar, falhar, volte para o final da fila. E as pessoas até vêm para a igreja pensando que Deus está olhando para elas e pensando: eu sei o que você fez no verão passado. Se ai de você se tocar no cálice do Senhor. Ô irmão, o teu maior inimigo não é o diabo. Vai esquentar aqui agora, irmão, estou ficando nervoso. O teu maior inimigo não é o diabo. Fala para o vizinho: o teu maior inimigo é a tua ignorância. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E a gente é ensinado que para ceiar você tem que ser santo, quase anjo. E não, irmão.
Você ceia pela fé. Você reconhece o quanto que você é pecador falho. Você se veste da justiça de Cristo. Amém? Você se arrepende. É metanoia, é metamorfose, é mudança de mente, de natureza. Eu sempre ensino aqui neste altar que evangelho não é mudança de comportamento. Porque nesses longos 18 anos eu vi muita gente mudar de comportamento por um tempo, em vez de mudar de natureza. Porque evangelho não é mudança de comportamento, é mudança de natureza. Não, é mudança de natureza. Tem gente que se esforça para não beber, se esforça para não cheirar, se esforça para não pecar. Não. Quando você é liberto, quando você sofre a metamorfose do céu, metanoia, mudança de mente, você muda de natureza. Aquilo não é nada para você, aquilo não te chama mais atenção. Você é liberto de verdade, livre de verdade. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus por isso. Eu sou livre pelo sangue do Cordeiro. Eu sou livre. O evangelho lida com a raiz, não é com o fruto. Tem gente confundindo, dizendo que aceitou Jesus, muda logo a roupa, muda logo tudo, agora só crente, e vira um chato que ninguém quer ficar perto. Conhece alguém assim? Aí pega uma árvore com os frutos podres, arranca os frutos podres todos. A árvore está lá limpinha aparentemente, mas é só uma questão de tempo para aquele fruto voltar a ser produzido. Uma árvore ruim vai gerar frutos ruins. Aí vem o evangelho, Mateus 3,10: eis que o machado está posto na raiz. Na raiz. Evangelho é mudança de dentro para fora. Ele vai lá, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Aonde ninguém pode ir, a palavra de Deus vai. E lá no recôndito da tua alma, ele arranca o ressentimento, ele arranca a falta de perdão, ele arranca o prazer do pecado, ele arranca e liberta você de verdade. Novos frutos, uma nova árvore, aleluia. Uma nova árvore, mudou a natureza, aí muda o comportamento. Porque quem mudou a natureza não terá dificuldade de mudar e demonstrar um comportamento transformado. Alguém está entendendo essa mensagem que liberta aqui, irmão? Amém? Não é religiosidade, porque a religião vai lidar com o seu exterior, aparentemente bonzinho, aparentemente santinho, pisa no calo para você ver. Deixa alguma coisa acontecer para ver se... Porque nunca foi liberto. Vou escandalizar você agora. Existe até pastores que são pastores, mas nunca nasceram de novo. Então não tem nada a ver com você. Diga, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Cristo. Não havia honra na ceia. Por que não havia honra na ceia? Porque era cada um por si. E ninguém se amava, ninguém se considerava. Deus, Ele só vê uma pessoa, Cristo. Quando 2 pastores se unem para conversar, a primeira coisa que eles são tentados a perguntar um para o outro é: quantas pessoas tem na sua igreja? E todo pastor aumenta, né? O número de seus membros. Todo pastor aumenta. Eu aprendi com um pastor dizendo: sabe quantas pessoas tem na minha igreja? Uma pessoa. Uma pessoa na sua igreja? É uma pessoa. Só tem uma pessoa na minha igreja. Quem é essa pessoa? Cristo. Cristo. Jesus. Então, na individualidade, Deus não abençoa indivíduos. Deus abençoa na coletividade. Deus abençoa a nação. A bênção de Deus está condicionada a um propósito. Amém? Então, não é o meu ministério, é o nosso ministério. Não é a minha igreja, é a nossa igreja. Não é o meu cargo, não, é o nosso encargo.
Isso é ser igreja. É sentir, o corpo sente. Tem gente que acha que é o sangue do corpo. O sangue circula. Uma hora está aqui, uma hora está lá, bombeia. Tem gente que não tem ajuste. Tem membro do corpo que não está ajustado. Ser membro do corpo é isso aqui, ó. É estar envolvido, é estar participando, é estar sangrando junto, é estar vivendo a chamada junto. Jesus ensinou sobre isso, falando da unidade da igreja. E eles conhecerão, e o mundo conhecerá, que o Senhor me enviou. Quando a igreja, eles olharem para a igreja e verem um só. Assim como eu, o Senhor, eu, o Pai, somos um. Que eles sejam um. E ser um, irmão, não é estar junto, não. Há uma diferença. Vem cá, Theo. Vem cá, pastor. Vem cá, Fernandão. Fernandão vai ser o demônio. Pensa no brabo, irmão, brabo. Ó, está junto. Aqui, ó, junto aqui. Só junto. Vai para lá, vai para lá. Isso. Junto, assim, junto. Demônio. A igreja está junta. Vem cá, Satanás. Não, se não. Junto. Isso, junto. Tenta entrar. Vai, entra. Não, deixa. Calma aí, mano. Deixa o demônio entrar aí. É só a ilustração. Vai lá, vai. O diabo separa, né? O diabo divide, o diabo separa. Igreja de Corinto, igreja separada, dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E tinha os piores, que nosso contato é direto, nós somos de Jesus. A gente não tem pastor, não. Agora, o que é uma igreja que vive unidade? Não é uniformidade, todo mundo junto. Unidade é a unidade dos diferentes. É isso aí. Vem cá, Satanás. Eu quero ver entrar agora, assim, a igreja. A igreja é esse aqui. É muito grande, né, irmão? Não entra! Porque isso aqui, agarra no ombro do seu irmão e no braço dele, agarra no braço dele, ó. É assim que o diabo não vai te derrubar. É assim que você vai viver as promessas de Deus. É unido, unificado, junto, como um só corpo. Obrigado. Aplaude o Senhor Jesus pela vida dos atores. Quando o povo é quando eu tenho um discernimento correto, aí, meu irmão, a chave vira na nossa vida. Agora, quando eu penso só em mim, das minhas coisas, das minhas necessidades, nos meus projetos pessoais, eu, Deus deixa de... Não, então é contigo. Porque Deus só abençoa o nós, não o eu. É o nós. Quer ver um exemplo bíblico? Acã escondeu o pecado. Toda uma nação sofreu por causa de um. Porque quando Deus olha, Ele não olha o indivíduo, Ele olha a nação. Você não entendeu? O pai é nosso, o pão é nosso. Fila para o vizinho. O pecado também é nosso. Então o seu pecado me afeta, irmão. O seu pecado me machuca. Por quê? Porque nós somos um. Quem não é um, é indiferente. Quem não está no corpo, o camarada pode estar jogado na lama do lado dele, que ele não é sensibilizado, ele não é movido, ele não faz nada. É aquela ideia de não me incomode. E às vezes é o sacerdote, é o levita, que passa, lembra da parábola do bom samaritano, que passa e olha a necessidade, não tem compaixão, não tem misericórdia, ele vai direto. Não, eu tenho compromisso com o templo, eu não posso parar para fazer isso, eu tenho compromisso com o altar, eu tenho compromisso com o templo. Porque
Porque tem gente que não sente, tem gente que não vibra, tem gente que não celebra. Está vivendo na sua individualidade. Aqui você vai aprender a viver como corpo. Meu irmão, tá bom, vamos celebrar. Tá ruim, vamos orar, vamos perseverar. Eu estou contigo, você não vai estar sozinho jamais. Porque o pecado também é nosso, irmão. Pois quando Jacó foi pedir a bênção, Deus falou: não posso abençoar Jacó, indivíduo. Para eu te abençoar, eu tenho que mudar a sua identidade. E você vai ser Israel. O que é Israel? Uma nação. O que é a igreja? Nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. O que é a igreja? Apocalipse capítulo 1, coloca aí, versos 5 e 6. Jesus não, escute isso aqui, Jesus não morreu para te dar alguma coisa. Jesus morreu para te tornar alguém. Jesus não morreu para te dar algo. Jesus morreu para te tornar alguém. E quem é que ele te tornou? Olha aqui, ó. De Jesus Cristo, que é testemunha, fiel, primogênito entre os mortos, soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do... Isso, o 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Jesus, quando morre, Ele diz: meu Pai, meu Deus. Ele morre como unigênito, único, unigênito. Mas quando Ele ressuscita, ressuscita como primogênito. Aí quando Ele ressuscita como primogênito, Ele diz para Maria: não me toca, porque eu ainda não estive com meu Pai, vosso Pai, com meu Deus, vosso Deus. Você não entendeu? Você não entendeu isso aqui, irmão? Levante suas mãos aos céus. Diga: Jesus se tornou o que eu sou, para que hoje eu pudesse ser o que Ele é. E diz isso na Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 17. Assim como Ele é no mundo, eu também sou. Olha, você pega essa verdade aqui. Como Ele é, eu sou. Quando você pega isso aqui, você participa pela fé, se torna um com Ele. Como Ele é no mundo, eu também sou. Aí você olha: Jesus tem depressão, Jesus tem câncer, Jesus tem doença, Jesus tem crise de ansiedade. Jesus, como Ele é, eu sou. E eu tomo posse do meu milagre, da minha cura. Você não entendeu o que Ele fez por você? Era para você estar gritando, dando glória a Deus, aleluia. Porque Ele te fez assentar. A Bíblia diz em Efésios 2: Ele nos fez assentar, Ele nos ressuscitou. Olha, nós somos um com Ele. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Oh, meu Deus! Hebreus capítulo 10. Bota na versão corrigida e fiel, por favor. Hebreus capítulo 10, você tem que ler esse capítulo 10 inteiro em casa. Vai ruminando, vai comendo, vai lendo, vai declarando, vai repetindo. Honra, 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 honra. A partir do verso 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Velha aliança. Velha aliança. O pecado era removido, era escondido. Sabe quando você está recebendo visita assim da tua casa rápida? Aquela coisa de acabou de chegar, você dá aquela varridinha, joga para debaixo do tapete, ou bota no canto da parede, assim no canto, tava com a vassoura.
No Velho Testamento era assim, o pecado dentro de debaixo do tapete. Ele não era removido, extirpado, ele era escondido. Vai, 5. Por isso, entrando no mundo, quem é que está entrando no mundo aqui? Jesus. Jesus está entrando no mundo. Isso aqui tem uma chave poderosa. Porque Deus criou o homem para dominar a terra. Amém? Domine, governe. Deus chamou para dominar e governar. O pecado veio e tirou esse domínio de você e deu para Satanás. Jesus precisava vir à terra legalmente. Como é que seria alguém legalmente? Alguém como humano, um ser humano. Ele usa o ventre de Maria, se humaniza, encarna, entrando no mundo. Escute aqui, o único ilegal na terra é Satanás. Que Satanás não veio através de um ventre. Satanás não nasceu através de um ventre de uma mulher. Ele é ilegal. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você está aí legalmente. Você está aí legalmente habilitado para governar, para dominar, para vencer, para conquistar. O único ilegal na terra chama-se Satanás. E ele não tem poder na nossa vida, porque aquele que entrou, entrando ele no mundo, Jesus entrou no mundo. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis-me aqui, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua. Como acima diz, sacrifício e oferta, holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha essa chave aqui. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o velho pacto, a velha aliança, para que se estabeleça a nova aliança, o novo pacto. Aonde o velho persiste, o novo não chega. Tem gente que ainda não viveu o novo de Deus, porque o velho está ali persistindo. Aquela mentalidade retrógrada, aquela mentalidade arcaica, aquela mentalidade do velho pacto. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Fala para o vizinho: Deus tem uma nova aliança para você. E essa aliança não é baseada em sacrifício de touro, de bode. Ela é baseada no sangue de Jesus Cristo. No sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Amém? Quando Deus olha para você, Ele não olha o seu pecado, Ele não olha a sua anomalia, seus defeitos. Quando Ele olha para você, Ele vê o sangue. Há 3 processos da salvação. Primeiro, justificação, santificação e glorificação. A primeira coisa que acontece quando você que aceita Jesus, você é justificado. Sabe o que é isso? Você foi justificado. Ou seja, você merecia, por causa do crime, do pecado, a condenação. Mas Cristo te vestiu da justiça dele. Por causa dele, Ele justificou você. Ele tornou você justo diante de Deus. E para Deus, a Bíblia diz, é como se você nunca tivesse pecado. Eis que eu lanço sobre o mar do esquecimento todos os vossos pecados. Não me lembro mais. Eu não me lembro mais dos seus pecados. Quem gosta de pagar pelo crime 2 vezes? Quem gosta de pagar o boleto, mesma conta 2 vezes? Quem fazia isso era meu pai, bêbado, no bar. Cansou de pagar 2 vezes a mesma conta. E tem crente, sabia, que vive isso aqui? Crente que quer pagar o que Jesus já pagou. Gente que quer viver a sua vida pautada no seu merecimento próprio e não na justiça de Cristo. E é por isso que há entre vós fracos, doentes, porque baseiam a sua vida no seu próprio esforço, na sua própria justiça. E a Bíblia diz que nossos atos de justiça para Deus são como os trapos de imundície. Sabe o que é isso? Vale de nada.
Você precisa ceiar com esse entendimento e com esse discernimento. Aí quando você ceiar com esse entendimento, meu irmão, cura, milagre, transformação. A ceia, por muita gente, por muito tempo, foi colocado era uma coisa em segundo plano. Se der eu ceio, se der eu vou lá, se eu estiver bem eu vou ceiar. Tem gente que foge da ceia por causa do seu pecado, e não foge do pecado por causa da ceia. Tem gente que nem vem no segundo domingo do culto. Sabe o que é ceia? Não vem, pastor. Não está vivendo o Evangelho, não está vivendo a plenitude do Espírito. Agora, quando a gente ceia com fé, a gente ceia pela fé, discernir o corpo, é ser um. Ministério de Louvor, vem cá rapidinho, para eu fazer outra encenação, rapidinho, vem cá. Todo mundo, instrumentistas também. Ele morreu a minha morte e hoje tem o direito de viver a minha vida. Você pode repetir isso? Ele morreu a minha morte e hoje tem o direito de viver a minha vida. Diga: a minha vida dele, a minha vida de Jesus. É mesmo? É mesmo? Não deixa ninguém duvidar, vai. Sua vida de Jesus. Amém? Não deixa o diabo confundir você, roubar você da promessa. É tudo pela fé, irmão. É tudo pela fé. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão. Não é examinar no contexto de querer detectar algum pecado, algum erro na sua vida. Porque quem é que não tem pecado? Me diga. Quem é que não tem pecado na sua vida? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Quando a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Claro, é um autoexame, é uma introspecção, é analisar a minha vida se eu permaneço na fé. Porque quem não está na fé não está junto, não está na unidade, não está vivendo o princípio, não está ceiando com entendimento. Sabe o que é corpo de Cristo? Ser igreja é você entender que você está aí para influenciar pessoas, para somar, para multiplicar. Quando chega mais um discípulo, não é para somar, é para multiplicar. Porque 1 mais 1 mais 1 é 3. Agora 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Pastor, não vou naquela igreja não, porque eu achei um problema. Você que achou, o problema é seu, irmão. Foi você que achou, resolva. Porque tem gente que vem para a igreja, em vez de ser apenas resolvedor de problema, ele é o achador de problema. Tem problema na Rede Kids, tem problema na Rede Team, tem problema no louvor, tem problema no voluntariado, tem problema. Ele acha problema em tudo, menos na língua dele. Fala para o vizinho, me ajuda a pregar. Achou algum problema? O problema é seu. Foi você que achou, não foi eu. Quer fazer um gabinete com o bispo? Tem um monte de pastor para você fazer gabinete aí, irmão. Vem fazer gabinete comigo, coisa séria. Não vem de nhenhenhen. Não gosto disso não. Tá com problema? Vamos chorar junto, vamos resolver, vamos orar, vamos jejuar, Deus. Ah, não vem querendo sugar minha energia não. Tem gente que
São os vampiros. Tem uns vampiros no meio da igreja, vampiro. Eles se conectam só para sugar. Porque tomar vergonha na cara e mudar ele não quer. Porque onde tem gente, onde você coloca tem problema. Se a mesma pessoa tem o mesmo problema com todo mundo, quem é que é o problema? Eu me lembro de uma gerente do Bradesco, excelente profissional, mas vivia sendo transferida de agência para agência, que onde ia ninguém aguentava. Até que um dia foi mandado embora, que ninguém, chega uma hora que ninguém aguenta. Então, na ceia é um momento de transformação pessoal, onde você injeta o sangue dele no seu sangue, o corpo dele no seu corpo. Você é cheio do Espírito Santo. Você honra. Sabe o que é honrar? Você celebrar com fé. Eu sei o que estou fazendo. Foi por mim. Ele me amou primeiro. Ele me salvou. Ele me libertou. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Quando que a igreja, o mundo vai olhar para a igreja e vai se converter? Quando a igreja for única. Quando houver um ambiente harmônico, de pacífico. Porque se alguém olha para a igreja, tem guerra, o irmão não fala contra o irmão. Crente que vai para o mesmo céu, mas não suporta o outro. Não sabe, não domina a arte de se relacionar com pessoas. Se você não domina a arte de relacionar-se com pessoas, você vai comprometer todos os seus dons, talentos. Não importa o quão bom que você seja, vai tudo para o cemitério com você. Eu sempre digo aqui que o lugar mais rico do mundo não é lá no o petróleo no Oriente Médio. Não são as minas de diamante lá da África do Sul. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Sabe por quê? Porque lá tem um monte de gente que era para viver todas as promessas de Deus, mas não viveu. Projetos que nunca saíram do papel. Ministérios que nunca foram vivenciados. A Bíblia diz que nós somos um edifício. Nós somos edificados, como edifício. A Bíblia compara a igreja como um corpo, como uma família, mas também como edifício. Nós somos edificados, tijolo, 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 tijolo. E quem é a pedra de tropeço? Sabe o que é pedra de tropeço? É alguém que deveria estar sendo edificado, mas não está permitindo. Ela está fazendo os outros tropeçarem. Está espalhado, pedras espalhadas fazem os outros tropeçarem. Fala assim: eu sou um tijolo chamado para edificar. Eu estou edificando a igreja. Amém? Eu estou crescendo. Eu estou rompendo. Eu estou vivendo transformação pessoal, de glória em glória. Sim, eu estou glorificando a Deus no meu comportamento, nos meus pensamentos e nas minhas palavras. Tem muito mais de Cristo na minha vida. Aleluia! Você tem que pensar assim. Fica de pé comigo. Participar pela fé. Participar pela fé. Vem cá os diáconos para pegar aqui. Pega lá, por favor, os diáconos, o pão e o cálice. Esse é um momento especial, igreja. O que é honrar? É não tratar comum o que não é comum. Não trate como algo ordinário, algo comum, aquilo que não é comum. É muito importante esse momento. É mais importante que conferência, que congresso, qualquer outra coisa, qualquer reunião da igreja. A ceia é uma reunião onde você deve colocar sua melhor roupa. Você tem que vir com fé. Você tem que vir para honrar. Fazer isto em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comem, bebem, se reúnem, vocês estão fazendo isso até que eu venha. Anunciando a morte do Senhor até que eu venha. Quem quer lembrar de Cristo é não lembrar dos seus pecados. Não é isso. É lembrar do seu perdão.
É lembrar do sacrifício dele por você. Doeu muito. A carne de Jesus foi dilacerada. Aí você trata isso como comum, não se permitindo Deus trabalhar na sua vida, transformar sua mente, seu coração. Você é o mesmo de anos atrás, e não há mudança, transformação na sua vida. Você continua xingando palavrão, continua adulterando, continua falando mentira, continua passando a perna nos outros. Isso é honrar a Deus? Não. Abandone a velha vida, o velho odre. O que é servir a Deus? É ser uma cópia de Jesus. Porque está escrito, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Essa palavra imagem no grego fala de caráter. A imagem do seu Filho. Ser como Jesus em atitudes, palavras, obras, pensamentos. Quando alguma coisa acontece com você, você tem oportunidade para revelar Jesus. Alguém bateu no teu carro? Hã? Alguém se levantou contra você? Alguém te fechou no trânsito ou pisou no seu calo? Por que eu prego assim? Porque nós somos mais de 60 milhões de evangélicos no Brasil. E o Brasil continua sendo um dos países que mais consome medicamento antidepressivo. O Rio de Janeiro, uma das cidades mais violentas desse país. Onde está a igreja? Onde estão os transformados? Aonde está Cristo? Porque se você é um com Ele, alguém vai te olhar e vai ser atraído. Eu preciso de Jesus. Quando eu olho para a sua vida, eu preciso de Jesus, eu preciso desse Deus que você serve, eu preciso desse Deus que você fala, que você prega. Edificarei a minha igreja. Igreja, eclésia, chamados para fora. Ô igreja, nós fomos chamados para influenciar pessoas, para mudar a nossa geografia, transformar cada casa. Isso é ser igreja. A gente pode ser até uma pequena igreja, mas precisamos ser relevantes. Porque até Deus preferiu que a igreja dele estivesse vazia do que ter cheio de pessoas desonrosas. Adão pecou, Eva pecou. Sai do Éden. O Éden ficou vazio porque alguém ouviu a serpente. Não adianta ter igreja cheia, onde pessoas, ao invés de serem influenciadas pela palavra, são influenciadas pela serpente. São pessoas desonrosas, são pessoas rebeliadas, são pessoas que amam o pecado. E é por isso que não sentem nada quando estão diante da presença de Deus. Nós estamos nessa noite na ceia da honra, diante da mesa, diante do sangue do corpo. Faça o que você nunca fez. Faça algo diferente. Ceia pela fé. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor fez por mim, ninguém mais poderia fazer. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra,
Obrigado por essa ceia. Nos ajuda a honrar. Nos ensina a honrar esse ato, Pai. A vivermos à altura de quem somos em Cristo Jesus. E nós nos posicionamos nessa noite. Não confiamos na nossa expertise. Não confiamos nos nossos talentos. Não confiamos na nossa bondade, na nossa justiça própria. Nós nos revestimos de Ti, Jesus, da Tua justiça, Pai, e celebramos o Teu nome. Obrigado, Jesus. Tendo dado graças, o partiu. Podem levar. Aleluia. Permaneça de pé adorando.